E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Seguinte, eu resolvi então já gravar essa partezinha que faltou, finalizar, né, da aula de mudanças climáticas, tá? Já para gente iniciar com os efeitos do aquecimento global no Brasil, né? Então, antes de mais nada, o aquecimento global ele vai ser exatamente o aumento dessas médias térmicas, né, pelo mundo todo, e o Brasil, logicamente, que vai sofrer seus efeitos. Então, ó, o Brasil é um raro exemplo de país com matriz energética de baixo impacto de emissão de gases do efeito estufa, né? Então, quando a gente pega a matriz energética do Brasil e compara com o restante do mundo, a gente nota que a do Brasil vai ter uma grande quantidade de fontes renováveis, né? Então, a 44,7% renovável. Não precisa de guardar, de decorar esses números. Por quê? Porque as matrizes energéticas elas mudam, né? Você bem pode ver aí, ó, esses gráficos aí são com dados de 2006, né? Nossa, mas quase 20 anos atrás? Então, aqui no Brasil a gente tem mantido, então, essa lógica, essa sequência, né? Eu achei melhor manter uma imagenzinha mais antiga, né? Mas que mantém a mesma sequência, ao invés de colocar uma tabela, né? É só mais bonitinho para ver esse gráfico, tá bom? Enquanto o mundo, então, vai ter uma matriz não renovável, né, muito marcante, principalmente aí, né, notável a quantidade de uso de carvão mineral que aqui no Brasil quase não ocorre, né? Petróleo e seus derivados aqui no Brasil também ocorre, né? O gás natural no mundo, de modo geral, é bem maior. Então, aqui no Brasil, o que acaba salvando a gente? A hidrelétrica, né, e a biomassa. A biomassa seria quase que exclusivamente aí, né, o uso de cana-de-açúcar para a produção de etanol, né, e as nossas hidrelétricas. Beleza? Então tudo isso acaba reduzindo e muito, né, o impacto no consumo de alguns elementos aí e em sua grande parte o Brasil sempre tenta buscar os renováveis, tá bom? Então, seguindo, desmatamento libera dióxido de carbono e reduz a absorção de dióxido de carbono também, né? Meti o CO2 ali, com 2 maiúsculo até, mas é simplesmente para caber ali na linha, para ficar mais bonitinho. Mas então, senhores, acontece o seguinte, simplesmente, na verdade eu fiquei aqui pensando, por que eu coloquei esse 2 maiúsculo? Eu coloquei o 2 maiúsculo para colocar depois, porque tem que ir lá inserir, mas enfim, acabei esquecendo. Mas é CO2, tá? De dióxido de carbono. Eu sei algumas coisas de química, essa, por exemplo, é uma das que eu sei. Então, a gente vai ter aqui no Brasil um dos grandes problemas nossos, sendo exatamente o desmatamento, né? Minha imagem deve estar aí em cima dessa tabela, mas sem problema, não afeta em nada. Fica mais bonito, na verdade. Então acontece o seguinte, ó. O desmatamento em janeiro na Amazônia bateu recordes, né? E o interessante é que não foi só em janeiro. A gente está tendo em 2020 um ano de desmatamento muito grande, né? Se você pegar aqui então ao comparativo, a gente tá lá comparando com 2016, né? Só que mesmo assim ainda é maior. Então, logicamente que esse dado aqui demonstra que nós teremos uma maior emissão de dióxido de carbono. Qual que é o grande problema do desmatamento? Bom, o desmatamento, ele a sua atividade não libera assim tanto dióxido de carbono, né? Tipo assim, o cara ir lá com motosserra lá no meio da floresta derrubar uma árvore, né? Depois transportar essa madeira. Na verdade, o grande problema é o seguinte, é que você reduz um agente de redução da presença do dióxido de carbono, né? E é lógico, tá? Esses dados aí, eles vão mostrar uma grande área, então, ó, 284 quilômetros quadrados é muita coisa, é muita madeira que foi derrubada, né?
E o interessante é o seguinte, ó, já fica de olho nesse sistema DETER, né? Ele é exatamente o sistema que o INPE utiliza para monitorar. E assim, é interessante porque já demitiram o diretor do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Só que, meu, você pode demitir todo mundo. Na verdade, é impossível você acobertar esses dados, né? Sei lá, você vai pegar então imagem antiga? Só se for, porque o satélite, ele tira uma foto da realidade. Se você derrubou árvores, né, na verdade, no caso desse sistema aí, ó, se você derrubou uma árvore que tem aí uns 5 metros quadrados de copa, essa uma árvore, esse sistema já indica, opa, derrubaram uma árvore aqui. Então, logicamente que é uma coisa bastante complexa, né? Tipo assim, o governo tentar esconder esses dados. Você pode fazer o que o ministro falou, né? Muda as leis, então. Se você mudar as leis, aí beleza. Não, desmatamos mesmo, as leis deixam, né? Só que é um pouco mais complexo do que o Salles pensa. Porque, como você bem pode ver, tem um monte de gente pedindo a cabeça dele, né? Por quê? Porque ele deixou claro que a ideia dele é aumentar o desmatamento. E é notável você ter um cara que chega lá para cuidar do meio ambiente, que o foco dele, na verdade, é o desmatamento. Tipo assim, é o ministro para, então, acabar com o meio ambiente. Interessante, né, de se pensar. Mas, enfim, a produção de carne bovina libera também bastante metano. Então, quando a gente vai analisar o Brasil, para você ter uma redução aí da emissão dos gases do efeito estufa, para você melhorar, digamos assim, as características do Brasil perante os painéis intergovernamentais e tudo mais, você tem dois pontos que são centrais. Primeiro é o uso da terra, e segundo é a agropecuária. Então, logicamente, que algumas mudanças precisam ocorrer, né? Como, por exemplo, ó, aqui tá vendo? É a cana, né? Saindo a fumacinha aqui dela. Então, na verdade, isso aqui é a queimada das canas, né? Já está praticamente proibido, só que os caras insistem de vez em quando. Ai, teve um incêndio ali acidental. Fala, incêndio acidental? Vocês vão cortar essa cana no outro dia e todas as máquinas estão ali. Foi um incêndio acidental. Fala, foi, ué, aconteceu, né? Então, na verdade, o que se nota? Pouca fiscalização, né? Porque para você simplesmente chegar e colocar fogo ali, falar, não, já vamos colher amanhã mesmo, né? Então, pegou fogo, então não rela a mão, espera chegar a perícia e tudo mais, só que isso não acontece. Isso não acontece nem vai acontecer, né? Então, aqui no Brasil, os grandes fatores aí estão relacionados com a terra, né? Com o cuidar da terra, com a produção e principalmente o que se produz, como se produz. A criação de gado libera assim muito metano, né? E se você ficar pensando que, sei lá, tipo, é a vaca peidando o tempo todo lá, não é. É pelo seguinte, o animal vai lá, come a grama, daí ele rumina, né? Ele mastiga e aí ele joga pro barrete, né? Depois ela volta esse capim que ela comeu para mastigar de novo. E aí nesse processo que tem a maior liberação de metano, né? Então é liberado em grandes quantidades. Então se você for pensar na quantidade de cabeça de gado que nós criamos aqui e a quantidade de dióxido de carbono que eles vão acabar liberando, você começa a ter uma pequena preocupação, né? Por quê? Porque a quantidade é muito grande mesmo, né? É uma coisa assim de se preocupar, porque não só nós conseguimos alimentar toda a população brasileira, a quinta maior do mundo, como a gente também exporta, né? E grandes quantidades, tá bom? Então, seguindo, né? A gente tem alterações então previstas aqui para o Brasil, né? Que estão aí relacionadas no mapa para cada um dos biomas, tá bom? Então vamos começar por riba, pela Amazônia.
Aqui, ó, na Amazônia, espero eu que minha imagem não esteja cobrindo aqui, né? A gente vai ter, ó, a setinha vermelha, né, para cima, todas as vermelhas são para cima, querem dizer aumento, e todas as azuis para baixo são redução, tá? A nuvenzinha aqui é chuva e o termômetro as temperaturas. Então acontece o seguinte, ó, aumento da temperatura, então, na Amazônia, de 1 a 6 graus Celsius, né? Isso, tipo, para 2100, tá vendo, ó? A previsão das mudanças climáticas no Brasil até 2100. Beleza. Então, o que se diz que vai ocorrer na Amazônia? Bom, se isso aí acontecer, tchau, Amazônia, né? Aí o negócio vai virar de ponta cabeça bonito mesmo. E o que é interessante, todos os dados que nós temos para afirmar isso, né, para criar um modelo, tipo assim, ó, se o desmatamento continuar assim e tudo mais e tal, eles são menores do que o desmatamento atual, entendeu? Aí que está o grande problema, né? Então, tipo assim, se continuar dessa forma, vai ficar ainda pior com esses recordes aí de desmatamento, né? Beleza. A quantidade de chuva deve cair de 10 a 45% a quantidade de chuva da Amazônia. Bom, não tenho nem muito o que comentar, né? Nós já estudamos o bioma da Amazônia, já falamos que as plantas ali são higrófilas, hidrófilas, ombrófilas, né? Se você não lembra desses conceitos, já vai lá, pesquisa isso aí rapidão, você precisa saber. Todas essas plantas, então, que vivem na Amazônia, elas são dependentes de grande quantidade de água. Se você diminui a chuva, o bioma vai desandar com muita força, né? Aqui, na sequência, vamos à Caatinga, né? Notável é que eles ignoraram aqui a Mata dos Cocais, né? Mas, enfim, beleza, segue o jogo. Caatinga, bom, se lá já é quente e seco, a gente tem aumento da média térmica, né, de 0,5 a 4,5 graus Celsius. Desastre, catástrofe, né? Redução da chuva, ó, de 10 a 50%. Falei, gente, mas já não chove lá. Então, vai ficar ainda pior, né? Na Mata Atlântica, porção Nordeste, a gente tem aumento então de meio a 4 graus Celsius, né? E redução da chuva de 10 a 35% previstos aí, né? No Cerrado, aumento da temperatura, né? Ninguém bate o aumento da temperatura na Amazônia, por quê? Porque, além de tudo, o desmatamento ocorre lá de modo intenso, então você nem precisava de todo o restante, só de você desmatar a temperatura lá já aumentaria, né? Mas, enfim, aqui então, no Cerrado, também um grande aumento. Era o Cerrado que eu estava falando? Não era, né? Então, ó, um grande aumento da temperatura, de 1 a 5,5 graus Celsius. É muita coisa mesmo, né? Quantidade de chuva tem uma redução, então, de 10 a 45%. Pesadelo, né? Pesadelo porque a população que produz em imensas quantidades aí na região vai precisar aumentar a irrigação, tratar o solo, os gastos então serão ainda maiores. No Pantanal, a gente tem o aumento da temperatura de 1 a 4,5 graus Celsius, redução das chuvas de 5 a 45%, né? É uma quantidade muito grande de redução, só perde, na verdade, para a Caatinga. Onde seria pior reduzir a chuva? Na Caatinga, então reduz mais lá, né? Então o Pantanal também poderia deixar de ser uma planície alagável, né? Com essa redução, você reduzir a metade da chuva, tá doido? Né? O negócio vai secar bonito lá. Mata Atlântica, né? Na porção sudeste, aumento da temperatura, então, de 0,5 a 3 graus Celsius, menos intenso. Menos intenso. E aumento das chuvas, de 5 a 30% de aumento das chuvas. E é uma coisa que é notável porque essa região aí não seria a melhor região para você aumentar a quantidade de chuva, né? E daí também você tem as regiões serranas aí, que o aumento da quantidade de chuva pode agravar os deslizamentos, né?
tipo assim, é o pior lugar para você aumentar as chuvas. Exatamente a região mais industrializada do país, né? São Paulo nem precisa de chuva para inundar, né? Sei lá, 2 cachorros faz xixi e inunda São Paulo. Então, os problemas aí vão aumentar. Uma coisa que é notável, né? Não surpreende quem sabe, quem estuda mudanças no meio ambiente, no clima, é exatamente o que vem ocorrendo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Paraná em menor quantidade, mas também acaba se notando isso. A gente tem aqui para essa região um prognóstico meio chato, que é o seguinte, ó, temperatura aumenta de 1 a 3 graus Celsius e a quantidade de chuva aumenta de 5 a 40%, né? Bom, o ciclone bomba já mostrou exatamente o que é isso, né? Um ciclone muito rápido que aparece assim do nada, né? E aumenta então a quantidade de prejuízos aí, né? De mortes, enfim, para toda essa região. Então, essa é uma coisa que já está se confirmando, então, né? Porque esses problemas aí já ocorrem e vão ser intensificados. Então, cada vez mais comum esse tipo de processo na região sul, tá? Tá os Pampas aí porque ele dividiu por bioma. E aqui é uma síntese, né, do que ocorreria para cada uma das regiões, tá? Então, a Brasil 2100, as consequências do aquecimento global nas 5 regiões. Eu vou ler aqui o do norte para você, tá? Se você quiser anotar, eu vou ler igualzinho, tá? Porque eu sei que esse aí minha imagem está cortando. Então, ó, norte, a temperatura pode aumentar de 4 a 8 graus Celsius e a região pode ficar de 15 a 20% mais seca. O clima se assemelha ao do Cerrado, levando à savanização da Amazônia. Então, a conclusão é exatamente essa. O clima equatorial vai deixar de ser uma realidade, então, se essas mudanças ocorrerem de fato na região amazônica. Por isso, no Brasil, a gente tem aí uma grande chance de ter na Amazônia um cerrado, tá bom? Para a região nordeste, aumento de 2 a 4 graus Celsius na temperatura, ficando de 15 a 20% mais seco. O semiárido nordestino pode se transformar em um deserto, piorando a disponibilidade de água. Lembra? Você pega o semiárido, aumenta a temperatura, diminui a chuva, tira o semi, fica árido, fica um deserto, né? Região centro-oeste. O aumento de temperatura ficará entre 3 e 6 graus Celsius. O estudo não chegou à conclusão sobre chuvas com aumento superior a 5 graus Celsius. O cultivo de soja fica restrito apenas a essa região. Então, para a região centro-oeste, você vai ter aí uma proximidade do que é o clima semiárido, né? Então, o sertão nordestino vem para o meio do Brasil, né? Depois, sudeste, a temperatura pode ficar em 3 e 6 graus Celsius mais quente, apesar das incertezas sobre a quantidade de chuva. Ela pode aumentar em 20%, com temperaturas mais elevadas. O sudeste deixará de produzir café. O cultivo migrará para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aí o calor fica muito extremo para a região produzir. E como você deve saber, Minas Gerais, por exemplo, é o maior produtor de café do Brasil, né? Não é uma boa notícia. Então, seria interessante reduzir ou mudar os hábitos atuais, né? Sul, a temperatura pode aumentar entre 3 e 4 graus Celsius e chover de 5 a 10% mais. Os temporais ficarão mais fortes e intensos. Pode chegar então a ter tornado nessa região? Então, infelizmente, né? Infelizmente, você acaba criando então possibilidades para processos climáticos muito mais severos, muito mais intensos. Beleza? Acredito que é isso. Quer ver? Vamos ver se acabou. Acabou o aquecimento global. Eu estou na frente aqui da imagem da Estátua da Liberdade de roupa, normalzinha, né? Então, tipo assim, isso aqui seria o pós-aquecimento global, né? Tira essa roupa, pelo amor de Deus, que vai derreter. Beleza? Então, gente, ó, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Um abraço.